Capítulo 3. Ora, estas eram as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que Jeová falou com Moisés no monte Sinai. E estes eram os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, e Abiú, Eleazar e Itamar. Estes eram os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, cujas mãos tinham sido enchidas de poder para atuarem como sacerdotes. No entanto, Nadab e Abiú morreram diante de Jeová, quando ofereceram fogo ilegítimo perante Jeová no ermo de Sinai, e não vieram a ter filhos. Mas Eleazar e Itamar continuaram a atuar como sacerdotes junto com Arão, seu pai. E Jeová passou a falar a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi, e tens de fazê-los ficar de pé diante de Arão, o sacerdote, e eles têm de ministrar-lhe. E têm de cuidar da sua obrigação para com ele, e da sua obrigação para com toda a assembleia, diante da tenda de reunião, ao se desincumbirem do serviço do tabernáculo. E têm de cuidar de todos os utensílios da tenda de reunião, sim, da obrigação dos filhos de Israel, ao se desincumbirem do serviço do tabernáculo. E os levitas tens de dar a Arão e a seus filhos. São os dados, que foram dados a ele dentre os filhos de Israel. E deves encarregar Arão e seus filhos, e eles têm de cuidar do seu sacerdócio. E qualquer estranho que se chegar deve ser morto. E Jeová continuou a falar a Moisés, dizendo: Quanto a mim, eis que deveras tomo os levitas dentre os filhos de Israel, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel que abrem a madre. E os levitas têm de tornar-se meus, pois todo primogênito é meu. No dia em que golpeei todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Devem tornar-se meus. Eu sou Jeová. E Jeová falou mais a Moisés no ermo de Sinai, dizendo: Registra os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Deves registrar todo macho da idade de 1 mês para cima. E Moisés começou a registrá-los segundo a ordem de Jeová, assim como se lhe ordenara. E estes vieram a ser os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, e Coate e Merari. Ora, estes eram os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias eram Anrão, Eizar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias eram Mali e Muzi. Estas eram as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson havia a família dos Libnitas e a família dos Simeitas. Estas eram as famílias dos Gersonitas. Seus registrados eram por número de todos os machos da idade de 1 mês para cima. Seus registrados eram 7.500. As famílias dos Gersonitas ficavam atrás do tabernáculo. Acampavam-se ao oeste. E o maioral da casa paterna dos Gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. E a obrigação dos filhos de Gerson na tenda de reunião era o tabernáculo e a tenda, sua cobertura e o reposteiro da entrada da tenda de reunião, e os cortinados do pátio, e o reposteiro da entrada do pátio, que há em volta do tabernáculo e do altar, e seus cordões e tenda para todo o seu serviço. E de Coate havia a família dos Anramitas, e a família dos Izaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas. Estas eram as famílias dos coatitas. Entre o número de todos os machos da idade de 1 mês para cima, havia 8.600 cuidando da obrigação para com o lugar santo. As famílias dos filhos de Coate estavam acampadas ao lado meridional do tabernáculo. E o maioral da casa paterna das famílias dos coatitas era Elisafã, filho de Uziel. E sua obrigação era a arca, e a mesa, e o candelabro, e os altares, e os utensílios do lugar santo com que ministravam, e o reposteiro e todo o seu serviço. E o maioral dos maiorais dos levitas era Eleazar, filho de Arão, o sacerdote,
que tinha supervisão sobre os que cuidavam da obrigação para com o lugar santo. De Merari havia a família dos Malitas e a família dos Musitas. Estas eram as famílias de Merari. E seus registrados, pelo número de todos os machos da idade de 1 mês para cima, eram 6.200. E o maioral da casa paterna das famílias de Merari era Zuriel, filho de Abiail. Estavam acampados ao lado setentrional do tabernáculo. E a supervisão que era da obrigação dos filhos de Merari era sobre as armações de painel do tabernáculo e suas trancas, e suas colunas, e seus pedestais de encaixe, e todos os seus utensílios, e todo o seu serviço, e as colunas do pátio ao redor, e seus pedestais de encaixe, e suas estacas de tenda, e seus cordões de tenda. E os que se acampavam diante do tabernáculo para o leste, diante da tenda de reunião, para o nascente, eram Moisés e Arão, e seus filhos, os que cuidavam da obrigação para com o santuário, como obrigação dos filhos de Israel. E qualquer estranho que se chegava era morto. Todos os registrados dos levitas, que Moisés e Arão registraram por ordem de Jeová, segundo as suas famílias, todos os machos da idade de 1 mês para cima eram 22.000. Jeová disse então a Moisés: registra todos os machos primogênitos dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E os levitas, tens de tomar para mim. Eu sou Jeová, em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel. E os animais domésticos dos levitas, em lugar de todos os primogênitos entre os animais domésticos dos filhos de Israel. E Moisés, assim como Jeová lhe mandara, passou a registrar todos os primogênitos entre os filhos de Israel. E todos os machos primogênitos, pelo número dos nomes, da idade de 1 mês para cima, dos seus registrados, vieram a ser 22.273. E Jeová continuou a falar a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e os animais domésticos dos levitas em lugar dos seus animais domésticos. E os levitas têm de tornar-se meus. Eu sou Jeová. E como preço de resgate dos 273, dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem os levitas, tens de tomar 5 ciclos por cabeça. Deves tomá-lo em ciclos do lugar santo. 1 ciclo são 20 geras. E tens de dar o dinheiro a Arão e a seus filhos, como preço de resgate dos excedentes deles. Assim, Moisés tomou o dinheiro do preço de redenção daqueles que excediam o preço de resgate dos levitas. Tomou o dinheiro dos primogênitos dos filhos de Israel, 1.365 ciclos, em ciclos do lugar santo. Moisés deu então o dinheiro do preço de resgate a Arão e a seus filhos, por ordem de Jeová, assim como Jeová mandara a Moisés.